hoje um pouquinho sobre a hierarquia de controles. Os controles efetivos que protegem os trabalhadores, eles são elencados de acordo com uma hierarquia, do mais efetivo, do controle mais efetivo, para o controle menos efetivo. Então, todo empregador, ele deve selecionar esses controles de modo que esse local de trabalho, ele fique seguro e evite, então, acidentes. E esses controles, eles devem ser viáveis e permanentes. Bom, então, com isso, os empregadores eles devem selecionar os controles de acordo com uma hierarquia onde essa hierarquia enfatize a eliminação do risco ou a substituição desse risco por uma categoria menos, por um risco menor, digamos assim. Depois dessas categorias de substituição e eliminação de risco, existe a categoria que se chama de práticas seguras, onde engloba engenharias de controle, para que a infraestrutura do local ela seja adequada para aquele trabalhador não estar em contato permanente com alguma atividade que envolva muito perigo ou com o perigo em si. E depois, controles administrativos que envolvem gerenciamento, envolvem algumas tomadas de decisões que não estão baseadas na estrutura. Por exemplo, determinar protocolos de trabalho, de forma de trabalho, todos podem ser baseados na gestão da qualidade desse local. Então, esses protocolos, eles são controles administrativos, no qual o trabalhador vai ter contato e vai ter acesso e vai ter treinamentos, por exemplo, também, para que esse risco seja minimizado, e mesmo que ele tenha contato com a situação de perigo, com a situação perigosa. E, finalmente, a última linha de controle de risco são os EPIs. Elas são consideradas última linha porque elas são as menos eficazes. Por que são menos eficazes? Porque o trabalhador está em contato com aquele perigo, está em contato, está se arriscando, e o EPI ele protege até um determinado limite, né? Por exemplo, luvas ou máscaras ou óculos de sol, protetor solar, né? Eles são a última linha, porque antes do bloqueador solar, por exemplo, o ideal seria colocar uma cobertura onde o trabalhador não ficasse tanto tempo exposto ao sol, ou que pelo menos tivesse uma cobertura onde ele pudesse sair no momento em que ele está trabalhando a céu aberto e ir para um local onde tem a sombra. Então, esse é uma eliminação, é uma medida de eliminação de risco, por exemplo, para radiação solar e calor. Mas agora, só para ter uma ideia geral de como é que a gente gerencia esses controles dentro da atividade. Então, primeiro a gente tem que eliminar ou substituir o risco, ou por um risco menor, ou substituir por outras atividades que não envolvam aquele risco específico. Depois, controles de infraestrutura, que são as engenharias de controles, e administrativos, que seriam protocolos e aplicação de legislação e outros protocolos que possam garantir efetivamente a proteção desse trabalhador. E, por fim, o EPI. Não é para ser retirado o EPI tem que estar presente, porque ele é uma das linhas, mas tendo a possibilidade de eliminar aquele risco, essa é a atitude ideal dentro da hierarquia de controles. Então, acho que é isso, deu para ter uma ideia geral do que é a hierarquia de controles. E talvez a gente venha de novo, se precisar, voltando nesse assunto, para que se entenda mais, porque aqui é, na verdade, um exemplo geral, porque para cada atividade nós vamos ter uma medida diferente dependendo do tipo de risco. Por exemplo, no mergulho a gente tem um tipo de medida, na radiação solar outra, na exposição a químicos, exposição a biológicos ou a animais peçonhentos. Então, cada atividade tem uma linha, tem uma medida diferente. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Um grande abraço!